Graças te damos por essa manhã, Pai, Amém, porque eu sei que Jesus. tudo está no controle da tua mão. Muito E obrigada. nós entregamos esse momento, ó Deus, que seja um momento de paz, de cura, de libertação, Amém. onde a tua palavra, Senhor, Amém. certamente vai trazer refrigério em toda Amém, e qualquer situação. Por isso nós entregamos as famílias, entregamos, ó Deus, aqueles que buscam ouvir a tua voz, que possam Amém. voltar, ó Deus, levando os seus feixes, bebendo água fresca, para que a bênção do Senhor seja completa. Por Amém. isso nós estabelecemos pela tua palavra bênção sobre cada vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom estarmos juntos novamente. O inimigo apronta, mas maior é o Senhor, né? Estamos desde ontem à noite sem energia, mas orando, né, toda hora, pedindo ao Senhor que o Senhor não deixasse que a gente perdesse esse momento. Já soube que a Dani também ficou, né? E outras pessoas aqui em Niterói também. Nós estamos vendo as lutas em vários lugares, mas é bom ver que o povo de Deus que se esforça, Deus faz além, não é? Ele quem diz no Salmo, socorri a um que é esforçado. Então, sempre quando alguém pergunta alguma coisa, eu falo, você faz o seu máximo. E quando você não puder fazer mais, aí Deus começa a agir na parte dele, não é verdade? Então, o que nós podíamos fazer? Orar, orar, orar e conectar com todos os amigos que moram por perto, que a gente achava que estava com luz, né? Mas não deu certo. Silvinha ofereceu, mas Silvia está longe, né? Então, a 1 hora, talvez, da nossa casa. Mas Deus preparou esse momento e nós estamos aqui mais uma vez para agradecer a semana que passou e para profetizar que a próxima semana será melhor do que esta. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Eclesiastes 10:4. Ministrei essa semana no Encontro de Mulheres, no sábado, sobre esse texto para um momento de aniversário da pessoa que organizou o encontro. E aí eu perguntei para Deus, Senhor, qual é a palavra que tu tens para ela? E quando Deus me deu esse texto da palavra, eu olhei e falei, como assim isso para um aniversariante? Sabe? A gente fica pensando, como vou dar uma palavra dessa para quem está fazendo aniversário? Não tem uma coisa melhor, Senhor? Acho que isso é da minha cabeça. E ele disse claramente, não, é uma mensagem, uma palavra minha, não só para ela, mas para as outras pessoas que estarão ali. E foi impressionante. Quando nós terminamos o encontro, várias chegavam perto de mim e falaram assim, olha, eu acho que eu vim aqui para ouvir essa palavra, porque eu precisava de uma direção, sabe? Foi assim, um caso atrás do outro. E eu estava dizendo para o dia, mas eu achei que eu ia ministrar para aniversariante. Mas Deus queria que eu levasse uma palavra para aquelas mulheres todas que estavam ali. E para a glória exclusiva de Deus, eu vi a alegria, a presença de Deus direcionando cada uma. E aí, depois, quando fui orar, de lá para cá, pela nossa live, vinha o tempo todo, repete a palavra. E foi tremendo, né? Porque ontem à noite não dava para a gente pegar nada mesmo, que já estava sem luz. Mas Deus já havia dado toda a palavra. Então, Eclesiastes 10:4, eu vou pegar só a primeira parte. E você lembra do que a gente tem falado. Decore a palavra, porque pode vir um momento como este, de falta de luz, que a gente não vai poder ler, a gente não vai poder ouvir o celular, a gente não vai poder tantas coisas. Mas quem caminha com Deus, lembra do povo de Israel, não vai faltar luz, isto é, não vai faltar uma estratégia de Deus para a gente, não vai faltar nada, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. E aproveitando esse momento sobre esse assunto, quero voltar a lembrar o que eu já falei. Quando você escutar as pessoas dizendo, ai, guarde isso, armazene aquilo, e faça aquilo outro, porque pode faltar isso, faltar aquilo. Lembra que quem caminha com o Senhor, de nada teremos falta, não é? Volto a lembrar, em plena pandemia, Deus levantou a Alessandra, que está aí no grupo agora com a gente, né? Para levar a minha comidinha pronta, igual aquele corvo de Elias, que maravilha!
Oh, Jesus, nunca fiquei tão à toa na cozinha. E é muito bom a gente ver como Deus prepara maná para nós no deserto. Maná de Deus para nós é sempre maravilhoso. Então, não tenha preocupação com nada. Ah, porque vai faltar isso. Eu fiz a minha parte, foi encher a minha casa de comida para mim e para quem eu precisasse de doar na época da pandemia. Mas olha que coisa tremenda. Doei toda a comida depois da pandemia para não vencer. Mas não precisamos de nada, porque Deus mandou tudo além. Amém? Então, Eclesiastes 10:4 diz assim: levantando-se contra ti, o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Eu quero que você pense só nessa parte. Levantando contra ti o espírito do governador, ou o espírito da liderança que está contra você, ou o espírito disso, não saia do teu lugar. E eu estou falando aqui, eu nunca falo isso, mas estou sentindo a presença de Deus de uma forma tremenda. Do princípio ao fim aqui no meu corpo, sabendo que Deus está mandando os recados. Levantando contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. O Senhor tem nos chamado nesse tempo para estarmos posicionados no lugar certo, na hora certa. Mas qual é o lugar certo e a hora certa? É o lugar onde está tudo certinho, tudo daquilo, de acordo com aquilo que eu quero? Não, não é. Lugar certo na hora certa é o lugar onde você sente paz e alegria, mesmo num clima de morte. Lembra disso? Mesmo num clima de morte, volto a lembrar de Isaías capítulo 6, nós podemos ver o Senhor. Quantas vezes nas mudanças da minha vida ficou tudo tumultuado. Às vezes eu sentava e olhava a minha sala, a Alessandra sabe disso, que ela teve comigo ali. Às vezes eu sentava na minha cadeira sem força e olhava aquela sala toda desarrumada, depois de estar tudo tão bonito. E eu chorava e dizia para o Senhor: Senhor, o Senhor tem certeza que isso tudo é teu, né? O Senhor vai estar mandando, porque eu estou fazendo crendo que é o Senhor. Estou sentindo paz e alegria, mesmo nesse tumulto da minha sala. Estou guiada por ti, crendo que essa é a tua palavra. Mas se não for, você pode mudar tudo. Mas ele não mudava. E em todo tempo eu tive paz e alegria, mesmo chorando. Porque eu volto a dizer, o choro, a Bíblia diz, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí eu quero voltar a lembrar daquela visão que eu tive uma vez em plena estrada, quando eu estava tomando uma decisão séria. E Deus, eu disse para Deus, Deus, eu estou tomando essa decisão séria. E ontem, justamente ontem, eu recebi uns 2 ou 3 recados de pessoas dizendo isso. Eu preciso tomar uma decisão séria. E eu estou em dúvida, como é que eu vou fazer? E naquele dia na estrada, quando eu disse para Deus, eu preciso tomar uma decisão séria, o que o senhor fala a respeito disso? Ele me disse claramente na hora, estava dirigindo sozinha, só ouvi aquela voz assim, olha a placa, Rita, olha a placa. Eu pensei até que era alguém que ia ultrapassar, de tão forte que foi, olha a placa, olha a placa. E aí eu virei e olhei a placa. E quando eu olhei a placa, estava escrito proibido ultrapassar. Na dúvida, não ultrapasse, como diz outra placa, né? Na dúvida, não ultrapasse. E aí eu fiquei pensando, esse é outro lema para nós. Se você tem que avançar, mas está com dúvida, não vá. Ainda não é o tempo. Deus não nos fala com dúvida. Nosso Deus é um Deus de definições. Volto a lembrar do Salmo 32. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que tu deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Esposas que estão aqui, mas eu sinto que eu tenho que mudar, mas meu marido não quer, então, porque não é ainda a vontade de Deus, querida. Porque se for, o marido vai querer. Está lá também, provérbio, parece 18. É ele que inclina o coração do rei. É ele que inclina o coração do rei. Ali ele não fala que é do rei bom ou do rei mau, não. É ele quem dobra tudo. Se ele não dobrou ainda o coração de alguém perto de você, e é o seu marido, não fique insistindo. Porque é muito ruim a pessoa ficar insistindo com uma coisa. No tempo de Deus, Eclesiastes 3, olha o que eu estou falando, não estou lendo. Tudo se faz formoso. Você tem que tomar uma decisão, mas está debaixo de briga e contenda, então pode parar.
Não é a vontade de Deus. Num clima de morte, eu vi o Senhor, disse Davi. Disse Isaías. Num clima de morte, ele viu o Senhor. Mas nós não precisamos de estar em contenda e confusão para tomar uma decisão. Espera o tempo de Deus para qualquer coisa. Enquanto eu falava essa palavra ali, eu só via aquelas mulheres assim, vidradas, porque eu falei, Senhor, a palavra do Senhor é assim. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está falando. E aí ele foi me dando todos os textos, e aí você vai ver a primeira logo que ele me lembrou. A rainha Esther. Se a rainha Esther não estivesse naquele lugar, naquele momento, todo o povo de Israel teria morrido. Então é importante você ver que vocês que estão com bebê aqui, vocês não estão criando filhos para vocês. A Bíblia diz que nós não criamos filhos para perturbação. Nossos filhos são herança bendita do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra eles. Essa deve ser a sua palavra. Eu lembro que uma vez minha filha mais velha teve uma dor tão forte na minha sala, na nossa sala, que ela não saía do lugar. Eu levantei a mão e só falei isso. As portas do inferno não prevalecerão nessa casa, nessa dor. Vai largando ela agora, porque ela é semente bendita do Senhor. Isso é batalha espiritual purinha. Estou falando, estou arrepiando dos pés da cabeça. Na hora da guerra, na hora da luta, não é hora de brigarmos, discutirmos, não. Quantas vezes eu fiz isso e errei, e voltei atrás e pedi perdão? Porque às vezes a gente é tomada por uma fúria querendo consertar as coisas. Isso é normal do ser humano. Nós estamos aqui nessa terra, isso faz parte da nossa vida. Mas quando a gente percebe que está errado, imediatamente tem que parar com tudo e orar e dizer, Senhor, eu quero estar no lugar certo, na hora certa. Eu quero que tudo isso seja conduzido em paz, em alegria. Que coisa maravilhosa quando você faz tudo em paz e alegria. Aquilo que eu já falei para vocês. É poder voltar aonde você esteve com honras. Isso é sair no tempo de Deus. É você ouvir aquilo que eu falei, falo e repito, porque não é para minha glória, é porque vocês que estão lá sabem disso. Quando Deus falou, volta, eu não tinha tido nada com o Dimas. Muita gente pensa que eu voltei por causa do casamento. Não, nem pequem com um negócio desse. Aqui, quem me conhece sabe que não aconteceu isso verdadeiramente. Porque a minha vida é conduzida por Deus. Nunca quero, nem quero ser conduzida por nada que não seja Deus somente. E tive a grata alegria de ser despedida da igreja aí com honras. Isso é muito lindo. Da mesma forma aqui, por onde eu passei até hoje, nós vamos juntos na igreja que eu vivi a vida toda aqui. E quando eu chego, uma alegria. Só tem um problema lá na hora de sair, porque todo mundo quer conversar, que maravilha, né? E quer conversar com alguém que ama um papo, ama uma conversa. Então, eu paro mesmo com prazer para conversar com um e com o outro, com um e com o outro. Então, isso é maravilhoso. São sementes que você está deixando para trás no caminho que um dia vão germinar. Então, se for boa, glória a Deus, você vai colher o fruto. Mas se não for boa, você não vai poder voltar naquele lugar. E isso é triste demais. Não é esse o projeto de Deus. E volto a lembrar da vida da rainha Esther. Esther não queria nada daquilo. Esther tentou fugir da missão dela, do projeto de Deus. Mas, graças a Deus, que ela tinha uma conexão muito grande com o tio Mardoqueu, e Mardoqueu com ela, como já falei aqui, mas é bom a gente repetir, porque às vezes quem está aqui hoje não estava no dia, então isso é importante. Tanto ela obedecia a Mardoqueu, como Mardoqueu obedecia a ela, uma menina nova, sua sobrinha. Se fosse um homem petulante, orgulhoso, ele ia falar, não vou te ouvir, não. Que é isso, menina? Eu que te criei. Mas não, aquele homem era um homem humilde. E foi exatamente a conexão dos dois que nós temos buscado aqui dia após dia. Ver ele falando, estou aprendendo isso com você, eu fico emocionada. Os maridos, a maioria, não querem nem saber disso. Sabe? Mas não sou eu, é Deus na minha vida. Então ele pega. E quando eu vejo ele falando que às vezes eu não estou pensando igual você, eu vou fazer porque você está pedindo. Não importa que eu pense, o que importa é que você me pediu e eu vou fazer. Se não for de Deus, a gente vai orar lá na frente, Deus vai consertar, mas nós vamos fazer junto. Vamos entrar em acordo. Porque esse texto de Eclesiastes 10:4 fala exatamente sobre isso. Porque o acordo é o melhor remédio. Às vezes a gente está doente porque não entramos no acordo. Nós temos aqui mesmo na live pessoas que os maridos foram embora.
Mas ela entrou num acordo comigo, de que o marido tinha que voltar. Ah, mas ele está com outra, não importa quem esteja com ele. Eu concordo com você que ele não vai ter paz lá e não vai dormir sossegado enquanto ele não deixar com quem ele está e voltar para a família, para que a família seja restaurada. E ela chorando concordou comigo. E o cara, em pouco tempo, desesperado, volta para casa e pede para ficar em casa. E a família foi restaurada. Então, entrar em acordo é um remédio que cura as famílias. Quantos filhos não entram em acordo com os pais, pais que não entram em acordo com os filhos e ficam brigando, discutindo, querendo herança, querendo isso, querendo aquilo. Eu sempre deixei tudo meu para trás. Às vezes eu falo mesmo com Deus, Senhor, me perdoa se eu estou errada em não lutar muitas vezes pelas minhas próprias coisas. Mas às vezes eu costumo dizer que eu fico malandra. Por quê? Porque eu não luto e Deus sempre me dá muito melhor do que antes. Como é que eu vou lutar? E aí eu fico pensando, Deus, eu acho que realmente eu não sei se isso é certo ou errado. Ainda não tenho certeza disso. Mas eu não quero lutar pelos bens materiais na Terra. Não quero. Eu quero ter um estilo de vida diferenciado. Eu quero aprender a crer no Deus que eu tenho. E nós precisamos muito disso. A Bíblia diz que com pouco fazes a guerra. Tendo que comer e o que vestir, estejais contente. Mas o que a gente está fazendo? Temos o que comer, o que vestir e ainda estamos reclamando. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Imagina com calor de 40 graus aqui, a gente ficar a noite toda sem um ar, sem um ventilador, nós não dormimos direito. Mas eu lembrava da palavra, por isso a palavra precisa estar na nossa mente. Eu falava sem cessar, obrigada, Senhor, porque a minha alegria não depende de luz, não depende de neve ou de frio ou de calor. Obrigada, porque eu posso sobreviver. Imagina o frio que deu no Canadá, que não tinha hotel que cabia as pessoas, e as casas perderam a energia com a ventania que teve alguns anos atrás. Quando eu vi as famílias dizendo, a gente procurava um hotel para ficar por causa de um gerador, e não tinha hotel para ficar. E hoje nós estamos distraídos. Então, são coisas que nós precisamos pensar. O que a gente vai fazer se for um tempo maior? Nós não sabemos, mas nós precisamos pensar. Deus nos dá tempos para a gente pensar e avançar para fazer o que Ele está chamando para fazer. Ah, mas eu não estou muito afim. Ah, mas é um gasto extra. Mas se a rainha Esther tivesse pensado desse jeito, todo o povo de Israel teria morrido. E aí vem Esther 4,14, que é tão bom a gente decorar, porque sem luz eu pensei nisso tudo a noite toda. Vem Mardoqueu e fala para ela, quem sabe se para tal tempo como este foi que você chegou neste lugar. E se você não se levantar e não fizer o que o Deus está mandando, não tem problema também. É esse o linguajar dele no nosso tempo hoje. Porque você vai perder a bênção, mas de outra parte, Deus vai levantar alguém para fazer. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Deus levanta alguém para fazer aquilo que nós não queremos fazer. Mas quem vai perder a bênção somos nós. Então, volto a lembrar, não peque por procrastinação. Procrastinar é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Quantas vezes eu peguei e doei o último dinheiro que eu tinha na minha conta? Doei a última coisa que tinha ali. Voltei dos Estados Unidos sem uma peça de roupa minha, só com a roupa do corpo. Porque Deus falou, você não vai levar nada daqui. Duvido. Hoje eu escuto as pessoas dizendo, não, vai para lá, vai para cá, mas não fala para ninguém, não, para não levar nada. Que pobreza, que carnalidade, que coisa triste, sabe? Mas que coisa maravilhosa eu pude ver que eu voltei sem uma peça de roupa minha. E quando eu cheguei aqui, sem falar nada com ninguém, choveu no meu aniversário, só roupa, de maneira que eu tive para dar, para repartir. Porque sempre nos aniversários também faço isso. Eu recebo os presentes, pego o dízimo de um, sem saber quem me deu, e dou para alguém. O Senhor, Ele nos chama para grandes coisas, mas para que Ele faça grandes coisas, nós precisamos começar com as pequenas coisas, que pode ser obediência naquilo que Ele chamou para fazer. E aí eu fui anotando a vida de Esther, nesse patamar. O que Deus chamou Esther para fazer? A vida de Ruth. Noemi e Ruth, a outra nora foi embora. Mas Ruth decidiu perder tudo ali e largar a própria família para acompanhar a sogra. Coisa que muita gente não quer. E a sogra, a gente sabe pela Bíblia que era alguém que reclamava da vida, tá?
parecia muito boazinha, era boazinha, mas reclamava da vida. A gente pensa que vai acompanhar alguém que é perfeito. Não, você pode ter que acompanhar alguém que é um problema para você. Mas se Deus mandou, vai. Faça. Não faça com Abraão, que levou Ló junto sem Deus mandar. É outra história. E teve problema o tempo todo lá. Então, Deus nos chama e a gente avança. E aí a gente vê que Deus responde aos clamores de Ruth, mandando para ela um marido e um filho. Mas por quê? Porque ela estava no lugar que Deus escolheu para ela estar. Não era um lugar fácil. A gente pensa que a gente vai para o lugar onde Deus quer e vai ficar tudo bom. Não, ela começou colhendo espigas, num lugar que não era nem dela. Ela começou obedecendo a sogra, sem nem entender o que ela estava fazendo. Vai e deita aos pés daquele homem e fica quieta ali. Que coisa maravilhosa. E assim nós vamos ver a palavra de Deus o tempo todo. Elias, quando Deus fala, em 1 Reis 17, levanta-te e vai. Imagina para um homem ir e ser sustentado por uma mulher viúva que não tinha nem para ela. Imagina a situação de Elias, como foi difícil. Mas quando Deus mandou eu ir para Campinas só com a cama, ele me deu a mesma palavra. Lembra disso, levanta e vai para Campinas, ajudar naquela igreja que nem existe. Uma igreja que nem existe, que é a Igreja Família da Fé. Não existia. Quando Deus me disse, você vai para lá porque dentro de um mês aquela igreja vai abrir. E você precisa estar lá para ajudar naquele ministério, na palavra. Gente, é glorioso. E volto a dizer, eu falo isso para vocês exercitarem o nível de fé. Não é por minha causa, é por Ele. Só Ele faz um negócio desse. E aí eu pude ver a grande obra que Deus fez. E eu continuo dizendo, nunca me esqueci, eu não sou de guardar. Se você me perguntar qualquer coisa desse jeito, já rodei como professora de escola bíblica, em tudo quanto foi campo. Na minha igreja, que minha classe era enorme. Mas recebi a maior classe da escola bíblica, com 104 alunos aí. Escola bíblica nas mãos daquela menina esqueci quem estava liderando na época, minha amiga, com quase 800 pessoas. Quando uma escola bíblica começa com 800 pessoas, não. Mas esse é o Deus que nós temos servido. Nós temos um Deus de sobrenatural. E a gente não precisa temer em avançar, mas eu não sei nem com o quê. Não pensa, tem que levar minha roupa, tem que levar minha cama. Não, deixa tudo. Deixa tudo. Elias deixou tudo. E Deus me disse claramente, vai. E se você não for, o ribeiro aqui pode secar. Mas se você for minha obediência, lá eu te sustento. E Deus fez exatamente isso. Volto a lembrar. Nunca busquei salário de igreja, nunca tive salário de igreja. Eu busco obedecer ao meu Deus. E eu nunca tive tanto dinheiro como quando o governo do estado do Rio bloqueou o meu salário. É tão bom quando a gente obedece. Eu quero que você pense nisso. Quem ganhou o Billy Graham para Jesus? Volta a falar. A gente não sabe. Às vezes você vai mudar para um lugar para alcançar uma única pessoa. Mas Deus tem um propósito ali. Então é importante, é fundamental que a gente pense nisso, tá? Vou passar a palavra para o Dimas e nós vamos continuar orando para a gente ver o tempo nosso aqui. Amor? Bom é poder ouvir o que Deus tem para nós. Cada vez que eu ouço a Rita falando, eu sinto o quanto Deus nos ama, o quanto Deus se preocupa nos mínimos detalhes com aquilo que vai acontecer ou que já aconteceu na nossa vida. Esse texto ele é muito próprio para esse momento, né? E na minha versão, a versão dela está um pouco diferente hoje, mas é de propósito. A minha versão diz: se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Isso nos dá luz sobre o que ela leu, que é bem parecido se o espírito do governador se levantar. Enfim, se a tempestade se aproximar, se as coisas não saírem como nós gostaríamos que saíssem, se as coisas não estão indo como nós achamos que deveria ir, porque às vezes a gente está num lugar e a gente pensa que tem que ser do nosso jeito. E nós já chegamos lá e a coisa já estava acontecendo. Então, tudo isso serve para a gente refletir nessa manhã. Como Deus age
em situações diversas. Como é que Deus nos ensina para proceder em caminhos que nós, às vezes, não escolhemos, mas nós somos levados. Ou seja, Deus tem um propósito no caminho onde Ele te coloca. Amém. A Rita pregou em uma reunião, e eu estava trazendo a palavra em outra reunião, na igreja, e ali eu falava sobre os sonhos de Jacó. Quando Jacó saiu da sua casa e foi enviado à casa do seu avô, na casa de Labão, e ali, nessa caminhada, ele pôde ouvir Deus falando. E a Rita hoje de manhã estava brincando, né, na falta de luz, aquele calor e travesseiro, e ela falou assim, me dá esse meu travesseiro aqui, alguma coisa assim, porque o único que dorme, que já dormiu em travesseiro de pedra, foi Jacó. Então, eu não quero travesseiro de pedra, eu quero meu travesseiro. Ela tem um travesseirinho de estimação, né? Então, não pode trocar os travesseiros. A coluna, tem que lembrar. E aí eu fiquei lembrando disso, e lembrando de toda essa história, o cuidado de Deus para conosco, aonde nós estivermos. Se você está no deserto, Deus vai até providenciar um travesseiro para você, são detalhes. Ainda que seja de pedra, né, amor? Nem que seja de pedra. Mas o importante nisso tudo foi que ali Jacó sonhou o sonho de Deus. É verdade. Né? E quando nós estamos no lugar que ele indica, e eu tratei exatamente desse detalhe, a obediência, quando Jacó recebe a orientação de Isaac para ir à casa de Labão, seu parente, ele vai. Ele parte da sua casa para ir segundo a orientação do seu pai. E isso faz com que as coisas aconteçam a nosso favor quando nós estamos debaixo da obediência. Onde você está hoje? Um lugar que Deus te mandou ir? Um lugar que você recebeu orientação para chegar? Porque o pai era autoridade sobre ele, mas, na verdade, os pais são autoridade sobre nós, tratando da autoridade de Deus sobre nós. E se nós aprendermos a obedecer nossos pais, não temos dificuldade de obedecer a Deus. Isso é uma realidade. Então, estar nesse lugar que Deus nos coloca é estar firme. Nós não podemos sair de qualquer maneira. E ali naquele lugar Deus fez promessa para Jacó. Mas esse texto aqui, ele é mais profundo, porque ele fala que se vier alguma afronta contra você, você permanece firme. Ou seja, Deus vai te dar livramento. Deus é contigo. Deus vai te sustentar. Tendo o que comer, o que vestir, estás satisfeito. E isso, claro, vai envolver a nossa vida em várias áreas, vários sentidos. De obediência, de querer ouvir Deus, de estar pronto para obedecer o que Deus falar. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos é ser obediente em todo o tempo. Quando tudo vai bem, é tranquilo. Mas quando as coisas estão fora do nosso controle, porque o Senhor diz que no não abandonar o seu posto, a tranquilidade, ela vai evitar erros se você não tomar decisões precipitadas. Só para ficar assim mais leve, e Deus sempre me fala das coisas simples, eu vou trazer um assunto aqui que é importante para a gente, detalhes na simplicidade. Essa semana, ou melhor, a semana que passou, né? Eu não sei se foi na quinta ou na sexta-feira, eu amo cuidar das plantas. E cada fruto que nasce aqui nas minhas plantações, na graviola, na acerola, na goiabeira, no coqueiro, tudo. Meus olhos ficam atentos a cada fruto. O tomate que nasce, eu vou lá e cuido dele até a hora da colheita. E a minha goiabeira, perto da piscina aqui, ela dá goiabas maravilhosas. Não sei quem gosta de goiaba aí, né? Mas eu cuido das goiabas. Nem é para eu comer, não. A Rita adora goiaba. Então, eu peguei, separei uma goiaba lá, a primícia. Eu falei, essa goiaba aqui vai madurar e eu vou guardar ela para a Rita. Eu sei o quanto ela ama goiaba.
Mas só que uma vizinha veio aqui em casa e falou, seu Dimas, quando madurar a goiaba, o senhor me dá uma goiaba, eu amo goiaba. E aí meu coração ficou assim, agora. E a goiaba foi crescendo. E aí veio o dia da colheita. Eu falei, eu vou falar para a Rita, porque, na verdade, eu estava guardando para ela. E quando eu falei, Rita, madurou a goiaba, e eu estou guardando ela para você. E, de alguma forma, ela sabia que a moça tinha pedido uma goiaba. Estava junto, né? Na visita dele. Ela falou, você vai dar para a Fátima. Eu falei, mas é a primeira. Não, dá para ela. E hoje eu acordei de manhã, fui lá ver. Olha o que ele achou. A mais linda que deu até hoje. E Deus mandou duas, não foi uma só, né? E aí, abrindo a Bíblia aqui, em Eclesiastes 11, está: atira o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Ela lançou o que ela tinha para o outro. E hoje eu pude colher duas lindas goiabas para alegrar o coração dela. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus não deixa seus filhos em falta. Amém. Ele ama o nosso dar. Abraão, quando falou para Ló, escolhe aonde você quer ir, ele estava dando o melhor. Olha, você tem o privilégio de escolher o melhor. Para nisso, você escolheu, tá bom, eu vou para o outro lado, que é árido. E Deus deu o melhor para Abraão. Então, queridos, muitas vezes o inimigo ele vai tentar nos tirar do lugar para a gente não receber o que Deus tem preparado, o que Deus escolheu para a nossa caminhada. E você vê que o tempo todo ele não para de tentar nos incomodar. Jacó, eu dizia lá na palavra, que não levou 21 dias para receber a sua bênção, ele levou 21 anos. E com isso, nós não podemos nos precipitar na tomada de decisões. Nesse tempo, Jacó esperou no Senhor. Ele amou Raquel, mas teve que casar com Lia, ou Leia, e só depois recebeu mais 7 anos para prosperidade, para manter o seu casamento. E muitas vezes nós queremos a coisa imediata. E não sabemos passar pelo deserto. Não esperamos os sonhos de Deus se concretizar. E tudo isso atrapalha a grande obra que Deus, ele não vai fazer não, ele já está fazendo na nossa vida. Então, se hoje tem alguém nessa situação, não fique incomodado não, Deus está agindo a seu favor, Deus está providenciando o escape, Deus está dando, só desculpa, que está no forno. Maravilha, pode ir lá. Deus está dando para a gente a vitória. É isso que eu quero deixar para você. E depois a gente vai ter aqui o momento fofura, né? O momento da família que a gente vai estar orando por semana. Veio uma palavra. Tá? Deixa eu socorrer os nossos anticoxos ali, porque estão passando do ponto. É porque nós levantamos de manhã e ele foi lá colocar para a gente o que estava de carne no congelador, porque a luz tinha faltado desde ontem. E aí ele correu lá e arrumou. Então, quando ele falou da palavra, eu não sei qual a palavra que Deus deu a ele, mas nós fizemos de ontem para hoje uma experiência com uma do grupo aqui, que eu nem sei se eu falei com ele, mas é importante a gente lembrar. A palavra da semana passada foi lealdade. E enquanto eu orava perguntando sobre a palavra de hoje, vinha exatamente por causa do que eu passei ontem, que eu ouvi ontem de uma de vocês, veio a palavra compromisso. São duas palavras que precisam caminhar juntas e que faz falta para qualquer pessoa em qualquer lugar. Quem não é leal e quem não tem compromisso com o lugar onde está, nunca vai avançar. Eu lembro que em plena pandemia, uma das palavras do pastor José para mim e da pastora Beta foi exatamente isso. Não, se a senhora não puder vir, não tem problema. A senhora pode ficar um dia só. Eu falei assim, não, eu vou todos os dias que eu aguentar ir. Eu tive grandes crises de dores na coluna, mas eu vou. E eu não faltei nada.
nenhum compromisso meu. E ontem eu vi uma das meninas aí entrando em contato comigo e falando assim, olha, queria que o senhor orasse, porque eu estou numa batalha muito grande. E eu não sei ainda como eu vou fazer, mas eu não quero faltar à reunião. Eu quero ter compromisso. Eu quero fazer o que eu sempre fiz. E eu estou em dúvida aqui. E eu disse para ela, então você vai fazer exatamente o que Deus tem me falado. Você vai manter firme, como diz em Hebreus, a confissão dos seus lábios. Eu quero, Senhor, continuar nesse horário. Você pode ouvir depois? Pode, mas não é a mesma coisa. Não é? É como exatamente nós vivemos na pandemia. Online é uma coisa, presencial, a presença de Deus é outra. É Ele quem diz que Ele socorre quem é esforçado. Então, quando você se esforça, isso significa para fazer alguma coisa que Deus te pediu, significa não só lealdade, mas também compromisso. Ninguém vai chegar num trabalho atrasado. Ninguém vai faltar um trabalho. E se faltar, perde o trabalho. Muito mais ainda com as coisas de Deus. Todos nós temos grandes lutas para chegar aqui. Mas eu queria te dizer que Deus está se agradando de ver o compromisso de vocês. Com todas as batalhas, porque não foi só eu que fiquei sem luz. A turminha de São Paulo também ficou sem luz aí. Já tive o contato de vocês e já ficou sem luz a noite toda. E aí eu pude ver o compromisso de vocês e hoje nós estamos com 24 pessoas na live, mais ou menos. Mas isso é compromisso, isso é para a glória de Deus, isso agrada a Deus. E enquanto vocês estão aqui, eu tenho certeza que vocês estão orando. Imagina um exército orando por pessoas no mundo todo. Eu tive a grata alegria de ver meu genro passando com a minha neta em todas as estradas lá dos Estados Unidos, de um estado para o outro, que tinha caído nevasca em todo lugar, e ele passou sem neve, com sol. E isso foi exatamente as orações de todos vocês, é uma força tremenda. Por isso o inimigo não quer que a gente esteja junto naquele momento. Você participar depois é outro movimento, você não vai orar da mesma forma, com certeza. Não é? Então, volto a dizer, quem tem algum problema difícil, alguma dificuldade, manda para o grupo, a gente também está orando todos os dias. Nós precisamos fazer isso. Né? Nós já temos a nossa lista, e coloque mesmo. E se você tem alguma dificuldade, não tem problema, porque as coisas com Deus não são força. Ele mesmo fala isso, não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Então, se você tem vontade mesmo de coração de participar, pode colocar para Deus que o nosso Deus é o Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque Ele não quer que ninguém esteja aqui obrigado, mas esteja aqui com alegria, com prazer no coração, com compromisso com Ele em primeiro lugar. Amém? Quer falar o resto que você estava falando? Sim, só para complementar, né, lembrando a visita que nós fizemos, eu vejo os cuidados nos mínimos detalhes. Nós estávamos sentindo algumas dores no calcanhar e procuramos, lógico, o médico, né? Só que nossos planos são diferentes. E por isso eu consegui um milagre, que é, pela internet, marcar o ortopedista para o dia seguinte e ser atendido e ele encaminhar para a fisioterapia. No outro dia eu já consegui marcar a fisioterapia, tudo online. E já estou fazendo a fisioterapia. E a Rita não tinha conseguido ainda, né, um médico para isso. E eu falei, Senhor, o que fazer? Vamos parar tudo. Vamos procurar um médico para você. Vamos procurar o ortopedista. E quando foi no sábado, recebemos um telefonema, 2 médicos, precisando de socorro, ele e a sua esposa. E a gente nem sabia a especialidade deles. E Deus nos levou a parar tudo, antes de ir para o culto, para socorrer essa família. E quando chegamos lá e conversando, ele prontamente falou, olha, eu sou ortopedista, né? Vocês precisarem de mim para alguma coisa? Precisarem. Eu falei, meu Deus, até quando a gente não imagina, Deus suscita anjos, né, para nos socorrer. Então, vi assim, esse cuidado de Deus, como é maravilhoso a gente ouvir a voz do Espírito Santo para estar onde Deus quer que a gente esteja. E foi uma bênção, amado. A família amou a visita, nós oramos, né, profetizamos ali, e creio que os frutos são esses.
você lançar o teu pão sobre as águas. Tenho aprendido mais e mais a fazer isso. Sempre amei essa palavra, mas isso tem sido muito real, né? Muito tocável. Não são coisas que só acontecem na vida dos outros. Acontece na nossa vida e na nossa necessidade. Então, não se preocupe com o que está acontecendo, mas se preocupe com aquilo que Deus está fazendo, para que você não perca a oportunidade de viver um milagre na sua vida. Amém. Amém? Então, nós vamos fazer o sorteio agora. Pode ser, mas antes eu queria que você lembrasse do tema de hoje, da nossa mensagem, a importância de estar no lugar onde Deus te chamou para estar. E olha que ele me deu isso na quinta-feira, antes de eu conversar com a nossa amada que me telefonou, entrou em contato comigo essa semana, falando sobre a dificuldade que ela estava tendo de entrar na live. A importância de estar no lugar onde Deus te chamou para estar. Você pode ter todo tipo de dificuldade, mas se você está no lugar que Deus te chamou para estar, você pode ter certeza, sua semana será diferenciada. Tudo que você colocar as mãos vai prosperar, para a glória e honra dele. Amém? Então, ele vai estar colocando o outro casal. O casal que nós oramos semana toda foi o Tiago e a Roberta, que estão aí. Já estamos vendo vocês, né? E filhos, claro. E a mamãe dele, eu não esqueço. Não é, Tiago? A sua mamãe também. Para eles não serem sorteados de novo, eu vou botar aqui do lado. Vamos para o momento fofura, né? Está aqui. Olha lá, ó, Dani, sua linda aí, ó. Momento fofura. Tira aqui mais um tema, né? Tá. Verdade. O tema da semana vai ser verdade. E a família. Lembra que a verdade é o próprio Jesus, né? Quando ele está conosco, tudo é diferenciado. Momento chocolate agora. Agora vamos à nossa família da semana que nós vamos estar orando. Osmar e Tânia. Não sei se a Tânia está aí também, tá? Se tiver ou se não tiver, já lembra de estar orando por eles durante a semana. Anota aí, Osmar e Tânia. Filhas, eles têm 2 filhas, né? E os netos, que a gente sabe que tá lá no grupo, acho, Deus usou o Theo para levar toda a família para a igreja, o neto. Então, quando você orar, lembra disso. Às vezes a gente ora por uma criança e não ora muito, não presta muita atenção no que a gente está pedindo, né? Mas essa madrugada, enquanto eu pedia para Heloísa, Elo e Elisa, eu lembrava disso. Uma criança pode revolucionar uma família, tá? Então, foi o Theo que levou toda a família da Tânia de volta para a igreja. E quando você orar, lembra disso. Osmar e Tânia, as filhas, os maridos e os netos. Durante a semana toda, anota aí para vocês orarem todos os dias pela família que a gente está sorteando. Porque nós cremos em Atos 12, e a igreja orava continuamente, Pedro foi liberto. Amém. Tá bom? Vamos estar orando por isso. E lembra que compromisso não é só com o dia nosso, é com o horário também, tá? Então, é 7h30 o horário que a gente começa, e normalmente 1h. Hoje a gente está terminando um pouquinho antes, por causa também do telefone, né? Que a luz não chegou. Mas eu queria que vocês lembrassem disso. E aí você pode dizer, mas eu tenho várias coisas para fazer. Levanta às 5h que você vai dar conta, não é? Nós temos um compromisso com uma live dos Estados Unidos, que às vezes para nós aqui é 3h, e lá, outra hora lá é 3h. Mas nós nunca faltamos uma live com compromisso com aqueles irmãos de lá, que pediram para a gente estar junto na intercessão. Então, não importa o horário. O importante é seu desejo de participar. E olha que eu não uso relógio para me despertar. Eu só entro nas lives dizendo para elas, olha só, vocês podem mandar, que eu vou ficar com o telefone ligado. Mas eu não coloco despertador. Então, quando Deus quer, Ele me acorda. Não é? É muito importante isso. Eu já tive problema de sono por causa das cirurgias da tireoide. Então, hoje eu não posso ser acordada com o despertador. Mas cada um vai colocar para o Senhor, Senhor, eu quero compromisso. Eu quero fazer com prazer, com amor. Vai orar a semana toda por isso. E eu duvido que Atos 12 não vai acontecer na sua vida. A igreja ora continuamente, Pedro foi liberto. Enquanto você ora sem cessar, Senhor, eu quero estar lá na segunda-feira nesse horário.
O Deus do Salmo 18 perfeitamente desembaraça o nosso caminho e vai desembaraçar o nosso. Ora em cima do Salmo 18, Senhor, o Senhor é o Deus que perfeitamente desembaraça o meu caminho. E Ele vai desembaraçar. Amém? Nós vamos estar orando agora pelo o casal. Quero que o Dimas ore, então, para encerrar. Está colocando a Tânia e o Osmar já diante do Senhor, já que Deus deu para ele esse recado. Ok? Bem, lembrando, né, amor, que esse ano é o ano de alcançar metas. Então, se você Você mandou estabeleceu para elas, não? Não, não mandei. Olha que bonitinho que ficou. Olha, nós estamos fazendo na igreja e estamos distribuindo onde a gente vai. Vou Né? mandar pra Ana Então, Paula, vamos né, mandar para compartilhar. vocês, Botar no vocês grupo, imprimem aí, vou mandar no grupo, vocês imprimem e coloca dentro da Bíblia. E eu não sei se eu falei com vocês, mas acho que eu até falei. Eu achei tão tremendo que eu preguei na igreja dele há uns 2 ou 3 anos, quantos anos atrás? 2018. 2018. Eu preguei e eles tinham feito isso em 2018. E aí eles me deram e eu coloquei aqui todas as minhas metas. E agora, não é que eu encontrei dentro de uma Bíblia antiga minha, o papel que eu fiz em 2018 com eles, todas as orações respondidas para a glória de Deus. Então, quando você preencher isso aqui, não preencha de qualquer maneira. Quando você guardar dentro da sua Bíblia, não guarde de qualquer maneira. Guarde para você fazer o que eu fiz, eu orei o ano todo, para que Deus respondesse as orações desse papel. E agora eu tive a grata alegria de pegar e ver todas as orações respondidas, né? Sem pensar aquele que criou a ideia que eu estaria com ele agora. Mas Deus pensa em tudo, amém? Então ele vai estar orando. Vamos orar. Coloca a sua família diante do Senhor agora, que ele vai estar orando por todas as famílias. Mas durante a semana vamos destacar a Tânia e o Osmar. Okay? Pastora, Oi. só um minutinho. Nós fizemos 39 anos de casados, agora no dia 31 de janeiro. Ah, que lindo! Glória a Deus! Deus Presente abençoe para vocês. Deus Uma sabe o que semana faz. de intercessão. Semana de intercessão. presente Isso, de olha, Glória a é uma Deus! bênção. Uma E bênção. a Tânia, para quem não sabe, é outra que vive me dando as panelas, entendeu? Daquelas maravilhosas, entendeu? É por isso também, né, Tânia? Deus é Oh, fiel, meu Deus tem Deus, visto a sua meu semeadura, né? Meu Mesmo Deus. de longe, ela fez Quer questão dizer que de você enviar dá pelo goiaba e correio. recebe panela, hein? Tá vendo? Pois Para ela é, não tem goiaba, entendeu? pois é. Não é, Tânia? Para você É. eu dei atenção, carinho, amor, quando ela necessitou de um apoio de Foi uma perto. bênção. Não é, Tânia? Isso que E continuará sendo. eu digo Vou levar sempre, para a né? vida, para a alma. Glória a Em Deus, nome de glória a Jesus. Deus. Ver o E também retorno a das... Dani, né? Que a Dani também, que está aí, também foi Sim, uma a grande Dani, eu já falo com responsável. ela Foi sempre. através da Neném que nós fomos à igreja e levamos o Theo, e lá o Theo aceitou Jesus. Ah, é verdade. Foi tremendo. A Dani E a pastora foi... Rita estava conosco. Sim, fui lá, claro, ver as duas Amém. famílias. Amém. Ué, não é lá que Amém. vocês queriam ficar? Então, Amém. eu E é não lá tenho... que nós estamos. Exatamente, eu não tenho essa Lá que história, tem eu que trabalho para o permanecer. reino, não é? Eu Graças trabalho a para o Deus. reino. As Graças duas a me Deus. convidaram para ir no dia que elas estavam entrando como membros da igreja. E eu Amém. deixei tudo na minha igreja, avisei o pastor e fui para lá Amém. dar um apoio a Amém. elas. E ela é alegre, feliz de ver que as duas famílias, tanto da Dani quanto da Tânia, membraram numa igreja. E hoje a gente está vendo quanto Deus tem feito, né? Amém. Tanto numa família quanto na outra. Ver o marido da Dani também lá na igreja com ela, não tem preço, né, Dani? Muito bom, glória a Deus. Sim. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus. Amém. Amém. Senhor, em nome de Muito Jesus, obrigada, Pai, Pai. a tua palavra diz que o Senhor caminha a verdade e a vida. Aleluia. E essa semana, Pai, não oramos só pelo Osmar e pela Tânia, mas todas as verdade. famílias, Sim, Pai. Deus. Mas em especial os teus filhos que Sim, completaram Deus. mais um ano na tua presença, Pai. Casamento, Abençoa o seu abençoado. casamento. Muito obrigada. Abençoa, Pai, a vida deles em todas as áreas. Prospera o caminho do teu servo. Deus, como um homem, seu provedor do seu lar, que nunca falte nada, Senhor. Pai, que a vida deles sejam de testemunhar as grandezas do Senhor todos os dias, Amém, Pai. Jesus. Muito obrigado, porque eles estão ouvindo a tua palavra, Amém, estão semeando, Pai, Amém. numa terra boa, Amém. e a colheita será farta.
porta. Sim, Da meu mesma Deus, sorte, queremos. Pai, eu profetizo sobre cada família Cada que hoje família. que se dispôs Sim, a ó se Deus, levantar, esforçou para ó estar Deus, e aqui. colocar como prioridade Verdade, ouvir a verdade. tua palavra. E nós também te agradecemos, Amém, Pai, porque Jesus. o Senhor permitiu que É a carga do verdade. telefone fosse suficiente, Muito Pai. obrigada. Ó Deus, tentamos tantas coisas, Pai. É Queríamos verdade. sair, alugar algum lugar, ir para casa de amigos, o Senhor não deixou. Oh, Mas glória. tudo foi possível, Pai, porque a Amém. tua boa mão tem estado sobre nós. Amém. Enche os teus filhos nesse dia de alegria e Enche, de enche, paz, de enche, enche, Pai. tranquilidade para decidir, Pai, tudo que Amém. vier às mãos para fazer. Que cada um Amém. possa fazer conforme a sua força. Amém, Nós te Jesus. louvamos, te agradecemos e reconhecemos, tu és o nosso Deus. Aleluia. Muito obrigado. Em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Uma semana de vitória. Shalom. Shalom, shalom.